E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Perfil Vertical. Me chamo Kaline Rocha e hoje eu vou contar como foi meu segundo semestre de Medicina Veterinária. As 3 primeiras aulas que foram presenciais realmente foram presenciais, porque no primeiro semestre eu tinha falado, né, que as 3 primeiras aulas elas foram online, mas dessa vez foi todo presencial, as que eram presenciais, né, as que eram online continuou sendo online. Eu tive 5 matérias, as presenciais foram 3, como no primeiro semestre, que foi histologia animal, anatomia sistêmica dos animais domésticos e bioquímica. E as 2 online foram microbiologia, imunologia geral, acho que esse é o nome, e também bioestatística. Bom, vou falar das presenciais, depois eu vou falar das online. Histologia animal é basicamente a que eu tive no semestre passado, que é BDA. Tipo, explica quase a mesma coisa, sabe? Mas agora bem mais fundo, tipo, a gente aprendeu bem mais sistemas. Na outra a gente aprendeu os tecidos, né, em BDA, organelas, enfim. E nesse a gente aprendeu muito sistema. Foi bem legal, eu gostei, tipo, continuei gostando, eu gosto de histologia. Tem gente que não curte, assim, odeia, mas eu gosto de histologia, então sou suspeita pra falar que eu gosto, eu achei legal, que nem BDA, sabe? É um pouco mais dificinho, porque, tipo assim, aí eu falo mais sobre o sistema, então, né, tem mais coisas, é mais conteúdo. Mas, mesmo assim, eu gostei. Segundo foi bioquímica, bioquímica é meio complicadinho. Tipo assim, eu gosto de química, mas é complicadinho, meio chatinho, assim, de você entender. Mas eu gostei, mas eu achei mais complicado, assim, foi mais dificinho pra eu achar uma maneira de estudar pra bioquímica. Mas eu consegui, passei, mas é mais complicadinho. E o terceiro presencial é a anatomia sistêmica dos animais domésticos. E esse estuda que nem histologia, estuda mais os sistemas. Então também ficou mais um pouco complicadinho, né? Vai complicando ao longo do semestre. Mas assim, eu consegui estudar como eu acho que no primeiro semestre foi mais complicado a anatomia porque eu ainda estava aprendendo a estudar. Mas depois que eu consegui, tipo assim, saber uma forma como estudar pra anatomia, nossa, tipo, facilitou muito. Então, tipo, a anatomia esse semestre eu tava bem mais preparada. Então foi bem mais tranquilo, de boas. E foi isso. E as aulas online foram bioestatística e microbiologia. Como eu falei no outro vídeo, eu não gosto tanto de aula online, então é bem chatinho, assim, mas bioestatística eu não gostei, porque envolve mais aquela coisa de matemática, enfim, eu não curti, mas microbiologia eu gostei, até porque além do material que ele dava, os slides que eles mostravam eram outros, então tinha mais conteúdo, assim, pra ver e dele explicar, tipo assim, fora o material que já mandava escrito. E a mesma forma que eu fazia de assistir e tentar grifar no tablet pra eu indo ali e não perder no ritmo. E eu assistia, tá? Curiosidade, eu assistia as aulas, porque muita gente fala assim, eu não assisto, eu só leio o material e faço as atividades. Mas não, eu assistia todinho, bonitinho. E aí eu baixava também os slides. Na verdade não tinha como baixar o slide, mas eu tirava print e aí eu fazia uma pastinha só com os slides. Bom, as matérias foram essas. Agora eu vou explicar como foram as aulas práticas. Eu só tive aula prática de histologia animal e de anatomia. De histologia continuou sendo a mesma coisa, né? O microscópio e tudo mais. Só que dessa vez a gente teve 2 professores, um professor e uma professora. E esse professor ele fazia um roteiro de aula prática quando a gente ia no laboratório. Nossa, gente, isso era muito bom, era maravilhoso, ajudava muito. Aqui, por exemplo, isso aqui é um. E aí ele colocava, por exemplo, o sistema circulatório, que nem tá aqui. A gente vai ver a artéria de grande calibre, a aorta. E aí ele falava, tipo, coloração fibroelástica, as abundantes na túnica média. Então, tipo assim, a gente já sabia, sabe? Tipo, isso guiava a gente. Porque a gente colocava lá a lâmina, por exemplo, né, como da artéria de grande calibre, e aí a gente analisava, então na túnica média vamos analisar a coloração das fibras elásticas, né? E aí aqui a gente vê que tem bastante. E tem vários, tipo, órgãos linfóides. Então, ele já fala, tipo, no linfonodo tem a cápsula de tecido conjuntivo denso. E nisso a gente foi procurando. Nossa, isso que era muito bom, porque a gente ficava mais
Tipo, tinha um guia, sabe? A gente ficava perdido, tipo, ah, vou ver isso. Não, ficava um guia. Então, tipo assim, eu ia seguindo. Muitas vezes o que eu encontrava de diferente eu anotava aqui, né? Como eu anotei aqui e tudo mais. Então, foi bem melhor. Tipo, ajudou muito. No primeiro semestre não teve, mas nesse teve. Mas foi muito bom. E é melhor ainda, né, que nesse teve, porque esse tem mais coisas, que nem no outro era só tecido. Agora nesse é os tecidos dentro do sistema. Então, tipo assim, é bem mais coisas. Então, ajudou bastante, sério. Isso foi muito bom. Obrigada, professor. E aí foi isso na histologia animal. E na anatomia, a gente começou a usar, teve mais utilidade a luva, entendeu? Porque a gente começou a sujar essa luva. Eles não colocam formol nas peças, é outro produto que não fica um cheiro tão forte, ainda bem. Porque eu já vi vídeos falando que forma um cheiro muito forte, que fica até no cabelo e tudo mais. Mas eles colocam outro produto, eu não sei o nome agora, mas é um produto que não fica com tanto cheiro assim. E eu comecei a levar pasta, porque antes, que nem na primeiro semestre, como era ossos, eu só levava a folha, né, o roteiro que ela mandava. Ah, a professora continua a mesma e o professor. Esqueci de falar isso no outro vídeo, mas eu tinha 2 professores, um professor e uma professora. E como minha sala era muito grande, eles dividiam em turma A e turma B. Então, enquanto a turma A tinha aula teórica, a turma B tinha aula prática. Então, a gente conseguia aproveitar mais, não ficar tanta gente assim no laboratório. E aí, como eu tava dizendo, eu comecei a levar essa pasta, porque no primeiro semestre, como era só ossos, eu levava, tipo assim, um papel avulso, sabe? Do roteiro que ela fazia pra aula prática, mas avulso. Só como, né, começou a ter produto, então sujava nossa mão, acabava molhando a folha, eu comecei a colocar isso tudo dentro de uma pasta. Eu já tinha essa pasta, guardava outras coisas, né, os desenhos que eu fazia, e aí eu tirei tudo e comecei a colocar as da aula prática. E ficou bem melhor, né, porque acabava não sujando e ficava tudo aqui, então, tipo assim, não tinha perigo de eu perder e tudo mais. Aí eu deixava tudo aqui. Eu imprimia, era 2 por folha, tipo assim, 2 lados aqui e do outro também. E aí eu fazia tudo aqui, ó, tá vendo? Colocava tudo aqui. E aí, como na outra vez que eu não conseguia escrever, né, porque senão ia sujar o papel, eu chegava em casa e repassava, né, escrevia o que eu anotei, que nem, por exemplo, tem imagem aqui que não tinha setinha, então eu ligava a setinha e explicava. Isso facilitou muito a não sujar meus papéis e aí conservá-los mais eles, e ajudou bastante. Bom, de aula prática foi isso, eu não tive mais aula prática, foi de histologia mesmo e de anatomia. E aí, como eu já estou falando de aula prática, também teve monitoria esse semestre. Na verdade, não ia ter monitoria de histologia. Eu fiquei, meu Deus, até nos stories eu fiquei assim, tipo, gente, como não vai ter monitoria? Porque, como eu falei, monitoria é muito bom porque não tem tanta gente, então você fica mais tranquila de estudar. E aí, tipo, ela falou que não ia ter, tipo assim, logo no primeiro dia de aula, ela falou que não ia ter. Eu falei, gente, como assim? Como eu vou estudar para as provas? Mas graças a Deus, no final, ela conseguiu achar uma aluna que poderia dar a monitoria. E ai, foi um alívio. Eu participei das monitorias e ajudou bastante. Ainda mais como a gente tinha um roteiro, ficava bem mais tranquilo de fazer a monitoria, só melhorou. E aí teve monitoria e também de anatomia também teve. E ajudava bastante, como era bastante órgãos e tudo mais, então, né, a gente tinha mais dúvida. Porque, por exemplo, os ossos, a gente conseguia ver mais, assim, né, o desenho. Você conseguia ver a forma, o desenho em cada parte. Só que o órgão é mais difícil, sabe? É difícil você estudar por livro ou vídeo ou, tipo assim, imagens que tem na internet. Melhor você vendo, você tocando, vendo cada parte. Porque, né, não é, tipo, perfeitinho o órgão. Não, tem aquelas imperfeições que é melhor a gente ver ali presencial. Então, ainda bem que teve monitoria também de anatomia e facilitou muito, porque, por exemplo, em vez que a prova era outro dia, a gente pegava e ia antes e estudava tudo e a gente ficava bem mais preparado para as provas, tipo assim, de verdade, ficava bem mais preparado e era legal, por exemplo, tinha o sistema digestório, então a gente ia a cada partezinha, sabe? Essa parte é isso e a gente ia seguindo, sabe, o caminho do alimento. Então isso facilitava bastante pra gente, né, decorar e saber ali na hora da prova prática. Bom, foram isso, das aulas práticas, da monitoria. Minha carga horária dessa vez mudou um pouquinho. Eu continuei não tendo aula sexta, e aí eu tive aula segunda, que foi histologia animal, terça, bioquímica, quarta e sexta eu não tive aula, né, que dá espaço para essas aulas online de bioestatística e microbiologia.
E quinta, eu continuei tendo anatomia sistêmica dessa vez, os animais domésticos. E essa foi minha carga horária. Sobre as anotações, eu continuei da mesma forma com o tablet. E, gente, eu fiquei muito feliz de ter dado certo o tablet, de ter funcionado, porque, nossa, tá me salvando muito, me ajudando muito. E eu também tô lendo livros por lá, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre os livros. E ajudou bastante, então continuo baixando esses slides e escrevendo em cima. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo falando como eu faço minhas anotações em cima dos slides. Sobre anotação, outra coisa que eu quero falar, eu uso o tablet pra escrever em cima dos slides, mas quando muitas vezes tem prova, eu faço resumos. Ou, por exemplo, como eu tinha falado no outro vídeo, quando o professor usa toda a lousa, é meio complicado escrever no tablet tudo. Então, geralmente eu tiro foto, ou gravo também a aula, e aí quando eu chegar eu passo isso que ele escreveu na lousa. Mas quando ele usa só os slides, ou tipo assim, sei lá, ele escreve um pouquinho só na lousa, aí eu uso tudo no tablet. Mas se é algo maior, um esquema, por exemplo, tô tentando achar aqui, eu escrevo no papel. Que nem, por exemplo, esse aqui é o de bioquímica, ele fez, tipo assim, mó resumão na lousa. Então eu escrevi também, por exemplo, no primeiro dia de aula, ele deu atividades pra gente. Então também escrevi no caderno, acho que foi melhor pra fazer atividade no caderno, né? Que você apaga, você errou e tudo mais, fica bem mais tranquilo. Que nem, por exemplo, outros esquemas aqui que ele fez, ó. Ele passou tudo isso aqui na lousa, então também escrevi aqui no caderno. Dessa vez eu usei bem mais... Não, eu acho que foi a mesma coisa. Que nem no primeiro semestre eu usei bastante caderno de genética e nesse semestre eu usei mais em bioquímica. Histologia eu não usei nada, porque... então, inclusive eu falei disso. Então eu usei mais em bioquímica. Histologia, no primeiro semestre, ela falava pra gente desenhar e a gente ganhava 1 ponto. Só que ela falou assim que muita gente só fazia por fazer pra ganhar nota e realmente não aprendia com aquilo. Então deixou livre. Quem quisesse desenhar, desenhava. Quem não quisesse, não desenhava. E aí foi isso que ela fez. Então eu acabei não desenhando tanto. Eu juntei, tipo assim, eu fui tirando foto e como tinha o roteiro de aula prática pra histologia, eu fui escrevendo ali mesmo, muitas coisas, por exemplo, tem um que era basofílicos, é isso. Aí eu fazia tipo roxinho, sabe, ia colorindo. Mas eu não desenhava como antes, porque tipo, tinha vezes que eu acabava perdendo tempo ali desenhando e não prestando atenção na lâmina. Então deixei um pouco isso pra lá. Sobre as provas, continuei tendo as 3 provas, né? Tipo assim, eu tenho a prova de um tema que eles fazem, de outro tema, né? A segunda prova. E a terceira é o conteúdo todo que a gente aprendeu naquele semestre. E aí sempre é na mesma semana, então toda a matéria tem que ser na mesma semana ali. As outras 2, tipo, a semana que eles escolhem, mas essa daí tem que ser, né, do semestre geral, tem que ser numa semana específica, que é a faculdade mesmo, né, escolhe. E as provas, eu não tive trabalho seminário de novo, graças a Deus, mas eu tive trabalho dessa vez. Tipo assim, não trabalho de apresentar, mas trabalho assim de reunir e debater sobre o tema. Inclusive, eu falei nos stories de um trabalho que a gente teve, que a gente se juntou. Então, confiram lá, confiram aqui no meu perfil, né, está nos status. E aí, era um trabalho, o de bioquímica foi. E aí ele dava um tema falando sobre, né, algum produto químico, alguma substância, e davam perguntas pra gente falar sobre isso. A gente podia usar caderno, tudo, a gente podia usar o que fosse assim pra estudar e a gente ficava livre. A gente podia, sei lá, ir na biblioteca e tentar fazer, ali na sala. A gente preferia ficar na sala porque o professor estava ali, né? Então qualquer dúvida que a gente ali já conversava com o professor sobre a questão. E era bem legalzinho, sabe? Era trabalho, eu achei bem melhor, tipo, do que trabalho de seminário. Porque todas ali, né, e as meninas, a gente ficava ali debatendo sobre o tema, tipo, tranquilo, sabe? Sem aquela questão, tipo, tem que apresentar. Não, a gente ficava ali tranquila, apresentando, você tem normas, habilitei e tudo, mas não, era tranquilo, livre. Então a gente conseguia bater mais sobre o tema, sobre a substância, sobre o metabolismo em si, né? Que nem, por exemplo, esse não foi, é porque eu tô com um trabalho desse daqui, mas o primeiro foi, então a gente explicava como acontecia o metabolismo e tudo mais. Então achei muito legal esses trabalhos e a gente foi bem também, então eu gostei bastante desse trabalho. Então esse trabalho eu gostei, mas seminário eu não gosto ainda. Então foi isso, só o de bioquímica teve trabalho, os outros não tiveram, foram tudo prova. E aí o de bioquímica teve esses trabalhinhos e eu achei muito legal, a gente aprendeu bastante com esses trabalhos e foi isso. E sobre
Aí foi uma coisa. O de bioquímica, quando a gente ia fazer prova, ele deixava a gente fazer um resumo. O resumo tinha que ser tudo em uma folha. Olha meu resumo aqui. Gente, a letra é muito pequenininha, porque ele falou assim, que podia levar o resumo, só que tinha que ser tudo na folha, podia ser frente e verso, mas tinha que ser uma folha A4. Eu colocava tudo aqui, tipo assim, tudo, 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 tudo. No primeiro, eu confesso que não me ajudou o resumo, porque eu acabei focando em uma questão, tipo assim, eu não consegui escrever tudo, eu acabei focando em uma e acabou caindo o que eu não coloquei no resumo. Tipo assim, o resumo não me ajudou em nada. O primeiro ficou com o professor, mas esse daqui ficou com a gente. E assim ficou meu resumo. E esse aqui ajudou bem mais. Como era termos diversos, né, que foi aquela prova que abrange todo o semestre, esse daqui me ajudou bastante. Então eu ia procurando aqui, ficava meio difícil de procurar, mas tipo, como tava fresco assim na minha mente, eu conseguia achar melhor. Então esse foi o resumo que eu fiz. Esse aqui ficou bem mais bonitinho que o outro. E aí eu colocava tudo aqui, gente. Olha a minha letra pequenininha. E tipo, todos estavam assim. Tem gente que não fazia resumo, então era livre. Se você quisesse levar resumo, você levava. Se quisesse, não. É que eu tive, tipo, slides. Por exemplo, aqui eu coloquei S1, S2, tipo, slide 1, slide 2. Pra eu não me perder também, ajudar a facilitar pra eu não me perder. E é isso sobre os livros. Eu não usei livro em bioquímica. Tinha um livro, se vocês quiserem. Acho que eu até que eu vou colocar aqui o livro que ele indicou, que a gente usou no primeiro trabalho, mas não foi um livro assim que eu ficava consultando e tudo mais, então por isso eu não falei, eu estudei por ele, não. Mas foi um livro que a gente usou no primeiro trabalho. E aí, bioquímica foi esse. Histologia foi o famoso Junqueira, que eu sempre uso. E dessa vez usei bem mais. Como eu disse, a professora de histologia, ela deixa roteiros pra gente fazer, roteiros de estudo pra gente fazer, com várias perguntas sobre a matéria que ela passou, sobre a aula que ela passou. Então a gente usa bastante para responder essas perguntas. E esse roteiro, ele é livre, tá? Quem quiser faz, quem quiser não faz. Então, eu fazia, lógico, para me ajudar a estudar e tudo mais. Então, eu usava o Junqueira, só que é outra edição. Eu usava essa edição aqui. E aí foi esse de anatomia. Eu usei o Cone novamente e o tratado, algum tratado, eu vou colocar aqui, eu não lembro o nome certinho, mas eu vou colocar aqui e usar também esses dois. E de livro foram esses. Eu ia falar. No primeiro semestre eu tive, graças ao bom Deus, a minha biblioteca. Só que no segundo eles resolveram tirar essa plataforma. E a gente ficou tipo assim, nossa, não acredito que eles vão tirar, tipo, que besteira que eles vão tirar essa plataforma, que ajudava bastante gente. A gente, inclusive os professores, e professores também, para fazer os slides, eles usavam muito dos livros que tinha lá na plataforma, porque tipo assim, era muito livro e ajudava bastante. E aí eles tiraram, e eu fiquei tipo assim, gente, onde eu vou pegar os livros agora? E aí eu achei o site, né, que minha amiga indicou, que é o Library. E aí eu baixei alguns livros de lá, e aí depois o Zelibrary parou também de funcionar, eu falei, pronto, e agora? Mas ainda bem que eu já tinha baixado alguns livros, então ficou mais tranquilo. E aí eu baixei por lá, e aí depois que no meio assim do semestre eles voltaram com esse plataforma Minha Biblioteca, ainda bem. E aí foi isso, dos livros eu usei isso, né, teve a plataforma tirou, eu consegui baixar os PDFs, muita gente também já tinha alguns, então eu baixei, mas eu baixei mais por esse site, até porque tinha um que eu usei, eu usei outro livro também de histologia, eu vou colocar aqui, que eu baixei também, que era só de veterinária, histologia veterinária. E era muito difícil de achar esse livro, e na Zebra eu consegui achar. Então esse livro também é muito bom, me ajudava bastante também, ainda mais tipo assim, tinha pergunta que era sobre aves, então ajudava a gente, tinha nesse livro. Tem sites que eu também usei, eu pretendo fazer um vídeo só mostrando os sites que eu usava, porque era muito, tipo assim, tem bastante site, se vocês quiserem eu até faço um vídeo, tipo assim, mostrando um site, sabe, do site e tudo mais. E é isso, os livros foram esse, acho que foi tudo. Material, eu continuei usando o jaleco, a luva e só... E o caderno eu continuei usando o mesmo caderno no primeiro semestre, que eu tirei 10 matérias. Como eu não uso tanto o caderno, eu só uso mais, como eu falei, né? Quando tem resumão, você não usa, eu não uso tanto, então eu continuei usando mesmo, tem bom estado. Eu continuo usando de 10 matérias, o estojo com lápis, borracha e tudo mais. E foram esse material.
é só mesmo, a gente não mudou nada, a gente continua usando só jaleco mesmo, para aulas práticas, né? Só jaleco e luva. Não precisou mais de nada. E é isso, gente. Ah, e pra falar, eu continuo estudando na Cruzeiro do Sul. Agora no terceiro eu mudei, mas né, no próximo vídeo eu falo. Inclusive, eu tô muito feliz por isso, por ter conquistado isso. Então, no outro vídeo eu falo como que foi. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido falar tudo que tem pra falar. Eu acho que eu falei, né? De atividades, tal. Falei. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E comentem aqui se vocês têm alguma dúvida. Comentem também formas de fazer anotações para aula online, ou, sei lá, fala como você faz a anotação, como foram suas aulas, e envie para vocês acham que deve enviar, quem gosta de medicina veterinária, ou também, tipo, não tá fazendo medicina veterinária, mas gosta de ouvir sobre esse assunto, de estudos, e é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.